Olá pessoal, nesta pequena microaula nós vamos estar falando sobre eletroímã. Então, o que é um eletroímã? Então, se nós formos observar aqui nesta figura, você tem em seu núcleo um material ferromagnético e envolto a este material, a este núcleo de ferro aqui, você tem uma bobina que vai estar passando sobre ele uma corrente elétrica. E aí, o comportamento desse eletroímã ele vai se parecer com o comportamento do próprio ímã, tá? Ou seja, você vai ter, através desse material ferromagnético aqui, através da corrente que vai estar passando, um campo magnético, ao qual as suas linhas de força vão estar saindo do norte e entrando pelo sul, bem parecido, né, com as propriedades do ímã, tá ok? E para que serve? Olha, se você for observar aqui nós temos uma das utilidades de um eletroímã, que é o que? O transporte de materiais ferromagnéticos. Imagina você, imagina você ter que ter ou uma transportadora ou pessoas para poder transportar esse tipo de material aqui, né? Consequentemente, você vai ter pessoas que em algum momento poderá ter um acidente de trabalho, coisa desse tipo. E já aqui quem vai estar fazendo todo esse transporte vai ser um equipamento apropriado para esse tipo de serviço, ok? Mas não é este o nosso foco. O nosso foco é fazer uma simulação utilizando um software lá do site FET, tá ok? Então, vamos para essas perguntas, que são essas aqui, ó. O que está acontecendo de diferente nos dois tipos de tensão aplicadas na bobina? Essa é a nossa primeira pergunta. A segunda, você pode tornar um ímã mais forte? E terceira, tem como inverter o campo magnético? Então vamos dar uma olhada no software. Nosso software está aqui, tá? Eu vou tirar esses, é, essas caixas aqui por enquanto, só para a gente poder ver os elementos. Então vamos ver aqui. Quais são os elementos que nós temos aqui constituídos para o nosso eletroímã? Então nós temos uma bateria, nós temos uma bobina. Lá naquela figura, nós vimos que aqui no meio aqui, ó, dessa bobina, você tem um material ferromagnético, né, para poder atrair esses materiais ferrosos, tá? Aqui no software nós não temos, mas a aplicação é a mesma. Então aqui, ó, do outro lado aqui, nós temos o quê? Nós temos uma fonte de corrente contínua, uma fonte de corrente alternada. E aqui, ó, eu altero o número de bobinas, tá vendo? Até aqui eu só tenho uma bobina só. Só que nós vamos trabalhar com as 4 bobinas que estão aqui. Pois bem, vamos estar startando o programa aqui e vamos mostrar o quê? As nossas linhas de força, ou nosso campo aqui. Veja que à medida que eu movimento, tá, o meu eletroímã, você vê a movimentação dessas linhas de campo aqui, ok? Então eu vou mostrar a bússola. Ela está aqui, ó, tá? Eu movimento o eletroímã e ela também ali vai estar, entendeu? Se movimentando. Vou mostrar os elétrons, porque é importante para nós destacarmos aqui como é que ele vai estar se movimentando. Veja bem, aqui é uma fonte de corrente contínua. Se eu altero essa fonte, olha o que acontece. Notou a diferença? Uma das questões que nós temos é justamente essa referente à tensão aplicada na bobina. Veja, se eu tenho uma corrente alternada, olha como é que os elétrons vão estar se movimentando. E olha a bobina, a bússola aqui, ó. Ora ela está para um lado, ora ela vai estar para o outro. Então eu já tenho aqui como identificar se ela é uma corrente alternada que está passando pela bobina ou não. E temos também a corrente contínua. Tendo a corrente contínua, a fonte, veja que ela vai se movimentar entrando por um polo e saindo pelo outro, ou polo positivo, polo negativo.
ok? A segunda, você pode tornar um ímã mais forte? Veja bem, a partir do momento em que eu vou diminuindo essa tensão, o que acontece com os elétrons? Ele vai se movimentando bem mais devagar. Isso já nos dá uma, uma certa facilidade para poder responder esta questão, que se eu diminuo a tensão, a corrente na minha bobina, eu vou estar diminuindo esta, esta força do campo. Logo, lembra lá do eletroímã transportando a sucata? Se eu vou diminuindo, a capacidade de carga, de transporte, ela diminui. Então, se eu aumento essa corrente, eu aumento a possibilidade de transportar mais material. Mas para isso é importante saber se a estrutura que está ali ela suporta isso, beleza? Mas a ideia é essa. E a última, tem como reverter o campo magnético? Tem. Se você alterar os polos ali, você vai alterar esse campo magnético aí. Você vai alterar a. Se você observar aqui, ó, ele está saindo do polo sul e entrando no polo norte. Mas na verdade o ímã não sai do polo norte, e vai para o polo sul. Então, olha, se eu coloco aqui, ó, lado positivo, ó, ele está saindo do norte e entrando pelo sul. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, tá, dessa pequena microaula e até nossa próxima vídeo. Valeu, pessoal!